Então, boa noite a todos. Agradeço o convite também ao meu amigo de infância, né, Alex Cortázio. Já parabenizo por essa conferência maravilhosa. Alguns rostos me são conhecidos, né, como a Kátia também, que é minha amiga de longa data. Prazer, Kátia, estar aqui contigo. E também a Márcia, né? A Márcia foi minha preceptora na faculdade. Muito tempo que eu não a via, né? Não mudou nada. Continuou com a mesma carinha. É um prazer te rever. E já agradeço também por toda a formação, né? Desde aquela época você me proporcionou. Esse tema, né, que me foi proposto é um tema muito difícil, né? Um tema muito doloroso. Eu sou pediatra de formação, né? Me formei aqui pela faculdade em 2009. Depois fiz a especialização aqui também, no Alcides Carneiro, na especialidade de pediatria. E hoje eu atuo, né, como já me descreveram aí, como preceptora, tanto na pediatria quanto no PSF, né? Então eu vejo todos os ciclos de vida, né? E eu quis trazer alguns dados, não tinha dados, né? Não tive acesso a alguns dados de Petrópolis, mas umas estatísticas do Ministério de forma, né, nacional, para a gente ver como acontece o abuso sexual infantil. Eu trabalhei durante 10 anos na urgência, também em Petrópolis, né? Ano passado que eu me desvinculei da urgência, porque com 2 filhos pequenos não estava dando, mas eu tenho uma grande experiência também em trabalho na urgência pediátrica na cidade. Então, assim, diversas vezes nós atendemos crianças abusadas sexualmente, que relatavam, né, como as estatísticas mostram, quem eram seus abusadores, que geralmente era no intradomiciliar, enfim. E isso é muito difícil, doloroso, mas que tem que ser abordado e que tem que ser esclarecido e que tem que ser divulgado amplamente, né? Para que isso, como todos os outros antes de mim falaram, para que essa mentalidade e essa prática, né? Não digo cesse, porque eu não sei se não tenho essa pretensão de achar que um dia, né? Com todas as deficiências e desvios de conduta e de caráter do ser humano, a gente consiga que cesse esse tipo de crime, né, de violência, mas a pretensão de, pelo menos, cada vez um número menor de crianças sejam acometidas por essa crueldade, né? Então, eu trouxe uns dados aqui de alguns anos, né, por isso que aquela hora eu não quis falar, porque eu quis pegar minhas anotações. E assim, os dados são assustadores, né? Quem tem acesso ao portal lá, os dados de abuso infantil são assustadores. Isso que chegam até a notificação, né? Porque grande parte deles ainda é cometida no silêncio do domicílio e a criança, como a doutora Juliana falou tão brilhantemente, não é encorajada ou não se sente segura a partilhar. É importante ressaltar também que para ver o abuso sexual, isso eu sempre discuto com os alunos, sempre discuto e é uma constatação, né? Para ver o abuso sexual, necessariamente precisa ter ou negligência ou conivência, né? E eu já, na minha prática, como disse para vocês, eu já vi das duas coisas, né? Um relato de uma mãe que segurou a filha para o padrasto abusar, tapou a boca dela, enfim, que foi conivente com a situação, ou de famílias também totalmente negligentes no cuidado da criança e que são uma oportunidade para quem é abusador, né, para quem é pedófilo, perceber aquela fragilidade familiar e ali que ele é inserido. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto mesmo para que esses índices diminuam, porque é assustador o número. Tem dados, né, desde 2011 até 2018 e depois vou trazer o mais recente. Em 2011, mais de 13 mil casos notificados e o número vem aumentando progressivamente. Em 2018, 32 mil denúncias de abuso sexual contra crianças no nosso país. 32 mil crianças, né? Abusadas e violentadas e tendo a sua vida com sérias consequências, né? Dentre elas, como a doutora falou, a mais grave delas, a tentativa de suicídio, né? E que marca para o resto da vida e basta só muita terapia e muito afeto, carinho, que é capaz de amenizar toda essa dor e essa dificuldade, esse trauma que a criança vai carregar para sempre, né? E lembrando também que a gente consegue perceber pelos estudos que quem é abusado, geralmente tem o comportamento repetido. Quem é abusado, tem a grande possibilidade de algum dia se tornar um abusador. Então, a gente tem que interromper essa sucessão de erros, né? Para amenizar o sofrimento. Então, os dados do Ministério de agora, de maio, né, de 2020,
159 mil registros de violência contra crianças. Sendo essas, 86 mil, dentro desses 159 mil, 86 mil são relacionadas à violação do direito do adolescente, né, e da criança. E 11% violência sexual constatada. Então, assim, aproximadamente 17 mil casos só nesse ano de relato no nosso país de abusos contra a criança, né? Seja de diversos tipos. Abuso sexual, propriamente dito, como vocês melhor do que eu sabem definir pela lei o que é, né? E também a exploração sexual que acontece. E uma nova modalidade, quando a doutora abordou, que é o sexting, né? Um termo composto de duas palavras da língua inglesa, onde se trata de crimes cibernéticos, né? De exposição através de mensagens, de vídeos, através da tecnologia. Então, só nesse ano, 17 mil crianças já foram abusadas, que nós tomamos consciência, né, dentro do nosso território. E óbvio que ainda não tem um estudo, né, constatando os números, o incremento dos números dentro da pandemia, mas a gente, como a doutora brilhantemente disse, em tempos de confinamento, a criança que é abusada, a maioria delas é dentro do domicílio, por pai ou por padrasto. Essa criança, esse número com certeza, né, teve um aumento aí que a gente não tem ainda acesso aos números. E pelos dados também do Ministério, grande parte das crianças abusadas são meninas. A maioria dos casos são abuso contra meninas. E dentro desses abusos, a maioria ocorre a maior parte de 12 a 19 anos. Mas existe relatos de abuso a partir de... pasmem, né? Se vocês não têm acesso ainda, pasmem. De 0 até 19 anos. 0. Crianças menores de 1 ano que são abusadas sexualmente, né? Talvez nem todas por penetração, mas algumas delas por penetração, outras delas por várias modalidades, né, de sexo, de busca de prazer, como a gente já ouviu aí falar nas outras exposições. Ano passado também, no finalzinho do ano passado, eu também atendi uma criança no hospital que eu trabalho, né, aqui no Hospital Público de Petrópolis, onde uma criança de 1 ano e 1 mês, que tinha sido abusada e ela era submetida à prática de sexo oral pelo filho da cuidadora. Então, assim, cada vez mais a gente consegue constatar que esses indivíduos que têm esse distúrbio na sua sexualidade, no seu caráter, não sei, né, na sua moral, eles não respeitam idade, nem precisa ter desenvolvimento de corpo, de visualização de uma aparência de uma mulher adulta, né? Um transtorno e que não pode acontecer, que não pode ser encarado senão como um crime, né? E grande parte desses crimes também tem reincidiva, né? As crianças submetidas a esse tipo de prática, poucas delas são a primeira vez que chegam para a gente. Geralmente já são casos de um abuso constante, onde chega ao extremo, como o caso dessa menina que a gente já teve ciência. A maior parte dos abusadores, segundo os estudos, é pai, padrasto, né? Mas também tem tios, avós e também, diante das estatísticas do Ministério, até mães. Mães abusam dos seus filhos, né? E vai também contra, né, o nosso instinto materno, quem é mãe aqui sabe, né, de proteção. Então, existe também abuso sexual por parte de mulheres, ou com conivência, ou até mesmo por prática, propriamente dito. E eu penso assim, né, quando o Alex me fez a proposta de falar nesse tema, eu também tive a proposta para fazer uma aula para os residentes do hospital, exatamente sobre esse tema, né, e eu achei interessante isso. Mas eu fiquei pensando e me questionando, né, qual a finalidade de tudo isso, se não a gente conseguir, de forma coletiva, dentro de cada uma das nossas especialidades, intervir para que essa incidência diminua, né? De que forma, como eu como médica, eu como cidadã, eu como formadora de opinião, e cada um nas suas especialidades pode intervir para que esse número, essas estatísticas diminuam, né? E que seja real, que não seja só por subnotificação. Então, eu penso que cada um de nós tem que promover
realmente a orientação principalmente as crianças, né, através de vídeos. Tem tantos vídeos, né? E que bom, eu não sabia desse projeto, né? Projeto Minha Aurora. Depois eu quero, se a doutora puder me enviar o link. Conheço Mary Laura também, vou me inteirar sobre isso, porque é um tema que me interessa, né? Para que nós auxiliemos a formação na orientação, né? Nas escolas, nas famílias, e oriente a criança também sobre isso, o que é um abuso, porque como eu já vi também algumas pessoas, né? Eu outro dia atendi num lugar também que eu atendo, não vou dizer onde, uma jovem, tinha acabado de ser da adolescência, né? Que foi abusada e que ela queria se suicidar e que ela não tinha compreensão plena de que ela foi estuprada. Ela foi submetida a um ato sexual, né, de um namorado, mas foi um abuso sexual, mas ela não tinha a convicção, a consciência de que ela não tinha, que ela foi estuprada literalmente, porque ela achava que ele somente forçou uma relação que ela não queria. E quando eu disse para ela, minha querida, você foi estuprada, né? Aí ela teve a consciência plena e, né, chorou bastante, e a gente conseguiu encaminhá-la, graças a Deus, por serviço de apoio. Mas assim, eu acho que essa, sobretudo, a orientação, né, a divulgação do conhecimento. E isso a gente acredita que em pleno século XX, século XXI, quase em 2020, todo mundo tem acesso à internet, tem acesso à informação. Não. Cada vez mais as pessoas têm acesso, mas cada vez menos eu vejo que as pessoas têm noção dos seus direitos, seus deveres, daquilo que é conhecimento propriamente dito, né? Então, eu penso que nós, como profissionais, a primeira coisa é orientar mesmo a população sobre o que é abuso, o que é permitido, o que não é. E depois capacitar profissionais. Eu vejo assim que no meio médico, na minha especialidade, muitas vezes a gente fica questionando, mas será que foi? Será que não foi? E se a gente denunciar e a gente destrói uma estrutura familiar ou a gente expõe? Enfim, né? A lei nos obriga a notificar um caso suspeito de abuso. Se eu percebo na minha consulta, ou se eu percebo na fala da criança que existe a possibilidade de abuso, eu sou obrigada a notificar, né? Então, assim, a gente tem que formar os profissionais também, como a doutora falou, professores, né? Que é o primeiro ambiente que a criança se sente segura para falar, mas também treinar os profissionais, tanto da atenção básica quanto os pediatras, a ter essa percepção, né, de sinais que a criança começa a apresentar de que algo não está bem, né? E aí cabe a nossa anamnese, a nossa busca ativa, a relação médico-paciente, de deixar a criança segura e, se preciso for, tirar o responsável da sala para que a criança consiga falar. Na minha prática, né, eu hoje, como eu falei, atendo todas as áreas, né, de todas as idades. Eu sempre, todas as vezes, né, aprendi isso em pediatria, aprendi isso com os meus professores e trago isso para a minha prática e oriento os meus alunos. Eu sempre, em toda consulta de puericultura, eu explico para a criança, mesmo que ela tenha um aninho e meio, aqui só pode mexer a mamãe para limpar. Mais nada. A tia não vai tirar a sua calcinha. Quem vai tirar é a mamãe para te examinar, tá bom? E se ela se sente muito, muito, muito constrangida, eu não forço. Eu deixo para uma outra ocasião, onde a criança se sinta mais segura, para que ela não entenda, né, que tenha essa linguagem subliminar de que se a mamãe está presente, eu posso ser submetida a uma violência, a uma coisa que eu não quero, a expor a minha individualidade que eu não quero. Então, assim, eu sempre treino os meus alunos a isso, e é uma prática médica minha, né? E sempre falo, existem alguns relatos também, né, lá no PSF, onde eu trabalho, de suspeitas de abuso, né? Então, a gente notifica, a gente encaminha, e eu converso também com a criança. Aconteceu alguma coisa? Alguém mexeu aqui? Não, e percebo a linguagem não falada, né? Percebo, às vezes, a linguagem que a criança é sincera, transparente, vai demonstrar com suas atitudes. E se for um caso, né, que eu acho que necessite de investigação, procedo com notificação e encaminho para os órgãos responsáveis, né? E depois, com licença, também, doutora.
Oi. Nós temos mais 4 minutos, ok? Tá, joia. E depois também, né, eu penso que nós temos que ampliar o acesso a essa pessoa vítima à informação e à denúncia, né? Disque 100. Pouca gente sabe que através do Disque 100, uma denúncia anônima, você pode falar de uma suspeita de abuso, de alguma coisa que você viu, que você testemunhou. Então é importante isso. Divulgar, o governo também, né, dia 18 de maio é o Dia Nacional do Combate ao Abuso Sexual, divulgar isso, fazer campanhas, ir nas escolas, cada um fazer a sua parte, né? E não acreditar que somente é dever do Estado, é dever de uma professora. Não, cada um de nós orientar e falar e perceber, fazer a sua parte, né? Como cidadão, né? Nós somos. E depois, isso tudo prevenção, né? E depois, se acontece o abuso mesmo, a gente tem que, até 72 horas, como a doutora disse, proceder com as profilaxias para as doenças sexualmente transmissíveis, para uma possível contracepção de urgência, né? Fazendo a pílula do dia seguinte, se a criança tiver risco de engravidar, enfim. Mas isso também não é o escopo dessa nossa conversa. E uma vez que eu constato que houve abuso, se eu for 72 horas, menos 72 horas, eu encaminho para internação e encaminho também para o conselho tutelar, vara de infância, né? E se for o caso, vai para o PML, né? Para ser avaliado, enfim. E encaminho também para psicólogo, porque grande parte das crianças tem transtorno de depressão, de tentativa de suicídio, transtorno da sua personalidade. A criança demonstra que não tem alguma coisa errada. Então, basta a gente treinar o nosso olhar, ter sensibilidade para a gente perceber que tem alguma coisa errada naquela situação e ter o bom senso e a sensibilidade de investigar e protegendo o maior bem, né, que são as nossas crianças. Desculpe, né, se eu não alcancei o objetivo, mas eu tentei falar da minha prática, da minha vida, né, e penso assim também, né, o abuso e a exploração sexual infantil, ela jamais pode ser aceito ou encarado como cultural, porque às vezes tem isso, né? Vou iniciar a minha filha, eu vou iniciar o meu sobrinho, isso nunca pode ser encarado como normal, né? Ou então como uma nova forma de entendimento de sexualidade segundo uma ideologia. Não estou aqui levantando bandeira, tá? Não estou aqui levantando política, nada disso. Só que a gente não pode justificar um crime através de uma tendência da sexualidade ou até mesmo pelo vulgo direito de que eu tenho que me satisfazer. E isso a criança tem que ser cuidada, né, como um bem. E a luta, então, de cada um de nós para que esses índices cada vez diminuam mais, né? Fazendo cada um a nossa parte. Foi um prazer, sempre que possível, me coloco à disposição. Penso até em fazer direito depois dessa conferência, viu, Alex? Que está sendo tão brilhantemente conduzida. Um abraço a todos. Muito obrigada por ter acrescentado tanto ao meu conhecimento nessa conferência.